Notícias das Gerais. Oferecimento: Associação Mineira de Municípios. Olá, este é o Notícias das Gerais, informativo da Associação Mineira de Municípios, e no programa de hoje você vai ver. Dia D da Saúde é realizado nas cidades mineiras. A MM ajuda municípios do Centro-Oeste a garantir recursos para a saúde. A importância da prestação de contas no final de mandato. A manutenção da saúde pública é considerado um dos grandes gargalos municipais. A lei diz que estados devem aplicar 12% do que arrecadam em saúde, enquanto os municípios devem investir 15% da receita. Para a União, não há percentual estipulado. Por isso, a MM abraçou a campanha nacional lançada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede mais recursos para a saúde. No dia 10 de agosto, foi a vez de realizar o Dia D da Saúde, um mutirão para coletar assinaturas em favor de mais investimentos nesta área. Rony reforçou o abaixo-assinado que pretende pedir à União mais recursos para a saúde pública. Entendo que a nossa população ela tem muitas dificuldades na hora de procurar o serviço de saúde público. Então, com essa iniciativa, eu tenho certeza que o governo federal irá se sensibilizar e, consequentemente, destinar mais recursos, o que para nós, cidadãos, será de muita importância. Assim como ele, quem participou do Dia D da Saúde sabe da importância e representatividade de cada assinatura para a campanha. Eu penso que a saúde no Brasil está muito doente, a saúde pede socorro. É a forma que a sociedade tem através desse mecanismo, cobrar do próprio Estado a melhora na saúde. Em Belo Horizonte, a mobilização foi realizada na Santa Casa, Hospital da Baleia e Cidade Administrativa. Se a União, através desse projeto de lei de iniciativa popular, não se sensibilizar em colocar mais recursos na saúde, nós não conseguiremos, em outro momento, ter essa oportunidade como agora. Então é imprescindível que cada cidadão que tanto cobra melhoria na saúde, que possa fazer a sua parte, assinando e participando desse momento que é decisivo para a saúde no Brasil. A saúde hoje é um dos grandes gargalos municipais. Por isso, a proposta foi mobilizar no mesmo dia todas as cidades de Minas Gerais para reforçar o abaixo-assinado, que pretende recolher 1,5 milhão de assinaturas em pelo menos 5 estados. Só assim, ele pode se transformar em projeto de lei e ser apresentado ao Congresso Nacional e definir que a União invista pelo menos 10% da receita bruta nesta área. No meu entendimento, é a única solução para o setor. Fala-se muito na dívida das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos, que são advindas do subfinanciamento do SUS. Esse movimento é um movimento fundado na cidadania, é um movimento apartidário, né? Somos nós, cidadãos brasileiros, determinando, dentro de um regime democrático de direito, que parte do que nos é recolhido sob a forma de impostos seja gasto de uma determinada maneira, no caso, investimento na saúde pública. O próximo passo, nós vamos contabilizar as assinaturas e vamos levá-las para Brasília. Agora vamos fazer um grande encontro com todas as comissões de saúde das respectivas assembleias no final desse mês. E é muito simples, o governo federal tem a obrigação de investir no mínimo 10% da sua receita para a saúde pública. Minas Gerais precisa de 500 mil assinaturas. Até agora foram contabilizadas 230 mil. Os formulários preenchidos devem ser encaminhados para a sede da AMM, que vai entregá-los à Assembleia Legislativa. O envio não terá custo para o município. E o Centro-Oeste ganhou uma nova perspectiva para a saúde. 77 milhões de reais foram liberados para a melhoria na atenção hospitalar. Uma conquista alcançada pela articulação entre a AMM, gestores municipais e Secretaria de Estado de Saúde. Mais de 1,5 milhão de pessoas de 55 municípios do Centro-Oeste serão beneficiadas na atenção hospitalar. 10 leitos de unidade de terapia intensiva foram inaugurados na cidade de Oliveira e até o final do ano devem ser implantados outros 40 de UTI adulto e 24 de UTI neonatal em Divinópolis, Formiga e Campo Belo. Em Santo Antônio do Amparo, o mutirão para a realização de 300 cirurgias ortopédicas já atendeu mais de 200 pessoas. É algo novo, né, e importante.
dizendo que quando as pessoas se mobilizam, se organizam, o governo atende às necessidades da população. Isso é um resultado bastante positivo, vai diminuir as demandas judiciais na região, que oneram bastante os cofres dos municípios em recursos próprios, né? É uma perspectiva nova para a população na área de saúde, né? Estamos resolvendo aí um déficit histórico da falta de leitos de UTI na região. A busca para uma solução conjunta para a saúde começou no final de 2011, quando os prefeitos da região, junto com a AMM, entregaram ao governo do estado a Carta de Divinópolis, com as reivindicações para a melhoria da atenção hospitalar no Centro-Oeste. A falta de leitos de UTIs era um problema reconhecido pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo governo federal. Os municípios, uma conquista muito importante, porque é a resposta do Estado a uma demanda efetiva, a uma demanda discutida em conjunto, regionalizada, para atender um déficit da saúde pública da região Centro-Oeste. Para o movimento municipalista, mais importante ainda, porque mostrou que no momento que a gente consegue levar uma demanda que não é demanda individual, que é uma demanda coletiva, a chance da gente ter uma resposta dos outros entes da federação, do Estado, da União, é maior. A gente está agora trabalhando para que essa ação de sucesso seja replicada ao longo do Estado, para que a gente possa diminuir esse déficit, principalmente na área da saúde e no Estado inteiro. A terceira edição do Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal vai discutir os desafios da chamada nova contabilidade. Outro tema abordado será a prestação de contas no encerramento de mandato. O analista do Tribunal de Contas do Estado explica a importância deste tema. As regras das leis de responsabilidade fiscal e da ficha limpa ampliaram as responsabilidades na prestação de contas no final de mandato. Para falar um pouco mais sobre os principais pontos que os contadores públicos devem ficar atentos neste momento, eu falo com o analista do TCE, Carlos Alberto Borges. Carlos Alberto, qual é a responsabilidade do contador público no final de mandato? A responsabilidade do contador nesse último ano de mandato realmente é de suma importância, porque existem as duas restrições, né, a mais recente com a lei de ficha limpa e já com a lei de responsabilidade fiscal, que criaram exatamente os mecanismos e os instrumentos para a chamada gestão fiscal responsável. Então o contador tem que estar atento e poder estar assessorando o gestor no sentido de fazer com que o último ano de gestão seja exatamente isento de qualquer tipo de falha, para que esse gestor não venha a ser responsabilizado no futuro. E na prestação de contas no final de mandato, quais são os erros mais graves que os contadores cometem? Na verdade, a gente não poderia citar assim como erros mais frequentes, mas existe uma grande incidência de falhas exatamente na não observância, principalmente da questão da lei de responsabilidade fiscal. Eu diria como exemplo a questão do controle de gasto com o pessoal, a questão do controle do endividamento público nos municípios, principalmente a preocupação com o resto a pagar que vão ser deixados para o sucessor. E qual a importância do controle interno na prestação de contas no final de mandato? Esse é fundamental, porque assim como o contador tem a sua responsabilidade compartilhada junto com o gestor, os responsáveis pelo controle interno também têm uma função extremamente importante. Quer dizer, você tem que fazer todo esse acompanhamento de tal forma que o gestor amanhã não venha a ser responsabilizado por uma falha que eventualmente foi praticada sem que esse gestor tivesse conhecimento. E aí o controle interno tem esse seu papel, ou seja, está assessorando e apoiando o gestor para que ele não venha a cometer qualquer tipo de falha. E na palestra que vai acontecer no terceiro Fórum de Contabilidade Pública, quais os pontos que os contadores devem ficar mais atentos sobre a prestação de contas em final de mandato? Na verdade, a gente tem uma série de preocupações exatamente com a questão da contabilidade pública propriamente dita e também com a observância, como eu disse, das questões relacionadas com a lei de responsabilidade fiscal. A questão do ficha limpa tem uma importância definida hoje,
porque conta rejeitada pelo Tribunal de Contas vem a inviabilizar o registro da candidatura de um pretenso candidato no futuro. Então, na verdade, nessa palestra nós vamos enfatizar esses aspectos, ou seja, a importância do último ano de mandato, a importância de um processo de transição transparente, claro, objetivo, de tal forma que aquele que deixa o cargo possa deixar as contas em ordem e aquele que vai assumir também não tenha problemas no seu início de gestão. Muito obrigada. O terceiro Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal será realizado pela AMM nos dias 22 e 23 deste mês em Belo Horizonte. Mais informações no portal amm.org.br. E este foi o Notícias das Gerais. Nosso e-mail é o amm.tv@amm-mg.org.br. Até o próximo programa. A AMM TV Minas passa por aqui.